tarde a todos. Vamos sentar, por gentileza. Declaro aberta esta sessão do Conselho Nacional de Justiça. Eu consulto os elementos conselheiros para saber se há alguma modificação a fazer na ata e, não havendo, considero-a aprovada. Nós temos hoje no Brasil mais de 90 tribunais que têm autonomia administrativa e financeira assegurada pela Constituição, e nós temos também cerca de 16.500 juízes. Então, este Conselho Nacional de Justiça, ele nasceu para dar unidade a esse verdadeiro arquipélago judiciário que existe no Brasil e tentar criar uma magistratura verdadeiramente nacional. É claro que, na medida em que se dá uma uniformidade de comportamento e de condutas para estes múltiplos tribunais, esses distintos juízes, vai-se acelerar também a jurisdição e garantir-se a razoável duração do processo, que é hoje um direito fundamental da cidadania. Como ele é um órgão de controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, a gente não pode ver o Conselho como um órgão de controle externo, mas sim um órgão de planejamento. A missão constitucional é trabalhar em parceria para encontrar uma melhor solução e, especialmente, claro, os 3 pilares, moralidade, impessoalidade, agora a eficiência. Eu acho que é o que a gente busca com mais veemência no Conselho, a eficiência do Poder Judiciário. Um órgão como o CNJ tem uma capacidade de formular políticas, oferecer políticas de gestão mais uniformes, mais eficientes, que vão, digamos, diminuir pelo menos essas tantas desigualdades que nós observamos no âmbito do Poder Judiciário. O CNJ veio muitas vezes para mostrar quais são as boas práticas, difundir as melhores práticas. Então, ele tem um papel que ele conseguiu ao longo desses 10 anos, ele efetivamente conseguiu ao longo desses 10 anos consolidar, né? Que é esse papel que eu considero essencial de apoio ao Poder Judiciário. O CNJ foi criado há 10 anos atrás pela Emenda Constitucional 45 de 2004, com o objetivo de fazer, entre aspas, a chamada reforma do Judiciário. A ideia do Conselho era planejar, era olhar o sistema de justiça como uma política pública. E como toda e qualquer política pública, ele precisa se desenvolver, ele precisa ouvir os diversos setores da sociedade, ele precisa prestar contas. Então, a ideia desse conselho era um conselho não de acompanhamento ou de vigilância, mas um conselho de democratização do sistema judicial. Eu comecei a trabalhar junto ao Congresso, à Câmara de Deputados, para a criação do conselho. Eram 3 temas que nós queríamos, que eu defendia, eu ministro supremo já. Conselho Nacional de Justiça, súmula vinculante e repercussão geral. Havia dentro da Câmara, inclusive nos determinados momentos, a vontade de fazer um conselho completamente, aspas, externo. Aí eu disse a eles, olha, se nós fizermos isso, vamos ter problema. Vamos ter problema porque esse negócio acaba caindo no Supremo. E aí eu consegui convencê-los de fazer esta composição que aí está. Aprovou-se na Câmara dos Deputados essa composição e aí depois foi para o Senado. Havia uma discussão muito grande sobre a composição do Conselho, ou seja, evidentemente essa composição, ela é uma composição que ainda tem uma participação muito grande do Judiciário e tem setores que não estão incluídos, como, por exemplo, a Defensoria Pública. Mas a nossa concepção foi, se nós mudássemos isso voltaria para a Câmara, então atrasaria mais 1 ou 2 anos a tramitação. Então a grande estratégia foi, olha, esse conselho é um conselho que tem uma participação externa, é um conselho que nesse momento se adequa às nossas pretensões, então vamos batalhar para este conselho nessa formatação ser aprovado nesse momento. E aí o que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, eu propus que nós dividíssemos a PEC que vinha da Câmara. O relatório do Zé Jorge era composto de 2 substitutivos. Um primeiro substitutivo era igual ao da Câmara, a parte pegava todo o conjunto que não havia divergência e deixávamos o resto que havia divergência no Senado e aí aprovou-se a emenda constitucional. Importante lembrar que logo após a promulgação da emenda constitucional, após a criação do Conselho, uma associação de juízes entrou com uma ação questionando a existência do Conselho, ou seja, depois houve uma nova frente de batalha junto ao Supremo Tribunal Federal para a manutenção do Conselho. Como nós sabemos, o CNJ é um órgão plural.
um órgão que é integrado não apenas por juízes dos diversos ramos, né? O ramo federal, estadual, trabalhista, mas também por pessoas que representam o Ministério Público, a advocacia e também conselheiros que são representantes da cidadania, que são eleitos pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Então, tendo em conta esta composição, muitos entenderam que isto feriria também o princípio da separação dos poderes, porque nós teríamos no Judiciário, na estrutura do Poder Judiciário, e logo abaixo do Supremo Tribunal Federal vem exatamente o Conselho Nacional de Justiça, que esta posição, essa inserção deste órgão híbrido na estrutura do Poder Judiciário poderia afetar o princípio da separação dos poderes. Mas isso tudo foi afastado, essa questão sobre a constitucionalidade do órgão já não mais existe, não mais subsiste, porque o pronunciamento supremo foi definitivo com relação a esse ponto. O Conselho Nacional de Justiça é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós temos outros 2 ministros, um indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, que exerce também a função de corregedor nacional, e outro ministro indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Um juiz federal e um desembargador federal indicados pelo Superior Tribunal de Justiça. Um juiz de direito e um desembargador indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Um juiz do trabalho e um desembargador do trabalho indicados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos 2 representantes do Ministério Público. Um representante indicado entre os integrantes do Ministério Público da União e outro entre os integrantes dos Ministérios Públicos dos Estados. 2 integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil indicados pelo Conselho Federal. Um cidadão indicado pelo Senado Federal e um cidadão indicado pela Câmara dos Deputados. O CNJ tem que ser necessariamente como função primordial a função institucional, ou seja, as reformas institucionais, a visão macro da atividade da magistratura e a solução de questões macro, ou seja, mudando as instituições, alterando a sua funcionalidade. E ao outro lado era um lado corregedor, o lado que era um lado individualizado, era contra indivíduos, contra juízes especificamente, ou contra servidores, etc. Como é que nós afirmaríamos o CNJ como algo que tivesse uma presença? Então, a primeira coisa que nós fizemos, em termos, digamos, institucionais, de mudança de perspectiva, foi chamada resolução do nepotismo, proibindo a contratação de parentes. Nesse momento, mais uma vez, o ministro Nelson Jobim foi muito importante, porque a estratégia que ele adotou foi já pegar grandes temas e testar a viabilidade institucional do Conselho através desses grandes temas. Então, por exemplo, o nepotismo. Então, ele buscou um tema popular e usou esse tema para testar a viabilidade institucional do Conselho. Ele conseguiu. Então, a partir desse momento, o Conselho criou legitimidade como um órgão que efetivamente tinha a intenção de modificar algumas práticas. A existência do próprio CNJ já aumentou a responsabilidade de todas as corregedorias ou das cortes especiais que julgam os seus juízes. Por isso que uma das minhas primeiras providências foi devolver o poder para as corregedorias estaduais para que elas processassem e julgassem os seus juízes sob a intensa fiscalização da Corregedoria Nacional. Hoje, a Corregedoria somente intervém nos tribunais, nas corregedorias dos tribunais, quando ficar patente a omissão. Existe neste caminho da Corregedoria uma vertente de trabalho que é contínua e intensa de cuidar, processar e julgar os desvios funcionais dos juízes, mas existe também a outra vertente, de auxiliar os juízes para que a produtividade aumente, criando então programas que possam ajudar o juiz na administração dos seus acervos de processos, e isso faz com que se realize aquele princípio básico para mim da corregedoria. A corregedoria é um porto seguro para que o juiz não cometa equívocos. Nós temos 2 departamentos
que, na minha opinião, são os motores do CNJ. Um deles é o Departamento de Gestão Estratégica, o DGE, e o outro é o Departamento de Pesquisas Judiciárias, o DPJ. O DPJ faz diagnóstico de Poder Judiciário. A partir do diagnóstico do DPJ, o DGE consegue traçar estratégias, prognóstico para o Poder Judiciário. O papel da justiça em números, das pesquisas que são feitas, às vezes pesquisas focadas, enfim, tudo isso é essencial. Quer dizer, o planejamento estratégico a partir de números, a partir de dados seguros, que demonstram quais são os gargalos, quais são os grandes demandantes do Poder Judiciário, quais são os processos que mais demoram. Quer dizer, isso tudo é muito importante para que a gente conheça o Poder Judiciário e para o próprio Poder Judiciário se conhecer. E a partir daí saber como pode melhor encaminhar as soluções que todos nós desejamos, inclusive o próprio Poder Judiciário, né? Nós temos as políticas de metas, também uma grande inovação trazida, conduzida pelo CNJ, ou seja, definir quais são as prioridades, quais são os processos que demandam maior atenção e focar nessas prioridades. Então, eu diria que é um processo de construção conjunta com o Poder Judiciário. Só em São Paulo foram implementados mais de 100 Sejusc, centros de conciliação. E no país inteiro, como meta do ano passado, foi colocado, cada tribunal vai implementar mais Sejuscs do que o que já tem, pelo menos mais um. E todos eles acordaram que isso era importante, porque é uma forma do cidadão participar da sua própria solução e viabilizar também um acesso mais rápido e mais eficiente à justiça. Eu pesquisei na internet e eles me passaram um número de telefone. Eu liguei, consegui o agendamento 2 semanas após o telefonema e eu fui diretamente na Defensoria Pública, lá eu dei entrada e eles me passaram todas as informações, perguntaram qual o melhor horário que eu podia vir, a data, e já estava tudo agendado, só precisou comparecer mesmo. Eu imaginava como um tribunal mesmo, não imaginava que seria uma sala só com a mediadora. Eu pensei que seria um pouco mais tenso, o ambiente foi mais tranquilo, foi simples. Eu já tinha noção que seria bem mais simples, né? E bem mais econômico. Quando as duas partes, principalmente, eles têm um acordo, fica mais fácil. Desde a ligação para marcar a data até a audiência hoje foram mais ou menos 2 meses. Então nós estamos procurando devolver para a sociedade a solução de certos litígios, sobretudo aqueles de natureza patrimonial, aqueles que envolvam direitos disponíveis, direitos que podem ser negociados. Então, por meio da arbitragem, da mediação e da conciliação, e que estão sendo ampliados e difundidos por todo o país, nós esperamos que a sociedade possa solucionar esses conflitos, e aí temos 2 vantagens. De um lado, descongestionamos o Poder Judiciário e, de outro lado, pacificamos o país. Todos tinham registro, né? Mas só no nome da mãe dele. Eu não tinha um documento. O cara levou minha carteira junto com os documentos, tudo. Assim, não foi descuido nosso, foi porque ele não tinha os documentos dele. Daí demoramos para conseguir e a gente já tinha registrado as crianças, então nós fomos deixando assim. A gente já estava com planos de registrar eles já. Inclusive a gente fizemos até o orçamento no cartório da cidade. Ficava R$ 102,00 cada registro. Daí nós recebemos uma carta da Tribunal de Justiça para poder a respeito do pai presente. Aí eu cheguei lá, eu conversei com a moça, né? Aí eu conversei com ela, ela falou, não, então a gente vai fazer logo de todo mundo. Aí eu fiz todo o procedimento, né? Assinei tudinho e tal. Não precisei pagar nada, foi tudo gratuitamente. Se não fosse esse projeto do pai presente, ia demorar muito de eu fazer esses documentos. Ser mãe é a melhor coisa do mundo. Mudou a minha vida por completo. E esse é um amor
que é um amor infinito que só dá para entender depois que você sente. Quando eu descobri que eu teria um risco grande numa gravidez, a gente automaticamente optou pela adoção. A gente decidiu que não ia tentar uma filiação natural e ia adotar. O sonho da família era que a família tivesse 2 filhos, então foi automático, assim. A gente queria que fossem acolher os 2 ao mesmo tempo. Agilizou um pouco o processo porque tem menos pessoas, tem menos pretendentes que querem esse perfil. Ou seja, tem menos pessoas procurando grupo de irmãos. E aí a gente teve um estágio de convivência que demorou 4 meses. E esse processo foi muito bacana porque a gente foi se namorando, se conhecendo. Essa relação de família foi surgindo naturalmente. Quando a gente conheceu o Gabriel e a Thaís ainda não tinha nenhum diagnóstico. Ela hoje tem microcefalia, né? Então ela teve um atraso global no desenvolvimento. Mas isso não faz a menor diferença, assim. Filho a gente não escolhe. Você não sabe como os filhos virão, sejam eles naturais ou sejam eles adotivos. Você ter uma criança especial, na verdade, é um presente. A Thaís enche a vida da gente de felicidade. Quando apresentaram, chamaram a gente numa sala e falaram: tem uma foto para te mostrar. E quando você vê a criança, vê aquela coisa pequena, dá o clique de falar: são meus filhos. O Cadastro Nacional, eu acho que foi uma iniciativa fantástica. Primeiro, você organiza a situação das crianças. Você consegue ter uma noção onde estão as crianças, qual a idade que elas têm, como elas estão, quanto tempo elas estão esperando. Você consegue organizar, viabiliza esses encontros de maneira mais simples. Como o nosso foco é melhorar a eficiência do judiciário, a gente tem como foco atingir a sociedade. Então, várias ações do CNJ implementam direitos fundamentais, por exemplo. Essa dos mutirões carcerários e agora a cidadania nos presídios, porque isso dá dignidade ao seu preso. E mais do que isso, evitar essa política do encarceramento exagerado, é uma ação que o CNJ tem tomado de grande repercussão. Hoje a cooperativa Sonho de Liberdade é composta por 100 pessoas. São 30 presos no regime semiaberto. São 15 ex-presidiários que já saíram do regime semiaberto e continuam aqui. Todo mundo é dono da cooperativa Sonho de Liberdade. A gente lá, algumas vezes, a gente falamos, o dia que nós tivéssemos a oportunidade de sair daquele local, nós iríamos se juntar para que nós pudéssemos fazer algo, para que nós pudéssemos mudar a nossa história. Então começou aí, entendeu, essa motivação da cooperativa, entendeu? Hoje nós recebemos o lixo aqui da construção civil especificamente. Nós pegamos a madeira hoje do Distrito Federal, nós estamos buscando a destinação correta para esse material. Ela vai para sapateira, para puff, móveis planejados, e depois de tudo isso, aquela madeira que não serve mais para nada, ela vai virar combustível. Eu vejo essa oportunidade hoje que a cooperativa Sonho de Liberdade oferece para quem está saindo do sistema. É muito, muito, muito importante. E hoje eu não tenho vergonha. Em todo lugar que eu passo, eu falo que eu sou um ex-presidiário. Por quê? Independente de quem acredita ou não acredita, quem tem que acreditar na minha mudança sou eu. Com relação a esse aspecto, o aspecto das prisões, nós estamos também tomando medidas importantes. Além de combatermos essa cultura do encarceramento mediante cursos, seminários, reuniões, conversas, nós estamos estabelecendo a chamada audiência de custódia. Direito, vou ouvir o senhor a respeito dessa prisão em flagrante, certo? O meu objetivo aqui hoje não é nem condenar nem absolver o senhor, e só analisar se o senhor vai responder um processo em liberdade ou preso preventivamente. A audiência de custódia consiste na apresentação do preso em flagrante no prazo de 24 horas a um juiz de direito.
Esse juízo de direito vai analisar a legalidade dessa prisão, se ela transcorreu dentro das normas legais, e também a necessidade desse indivíduo ser mantido preso preventivamente ou se é caso de ser liberado, né, de ser concedido a ele o benefício da liberdade provisória. Antes das audiências de custódia, preso não era apresentado o auto de prisão em flagrante e o juiz analisava se ele ia permanecer preso ou não até uma próxima audiência de instrução e julgamento. Eu acho que o contato do juiz com o preso logo após o fato, né, o fato criminoso, é mais um elemento para o juiz decidir qual é a melhor solução em cada caso concreto. O senhor vai responder esse processo em liberdade, mas é importante que compareça de 2 em 2 meses para justificar as suas atividades e confirmar o endereço. Todas as vezes que o senhor for intimado também, que compareça ao fórum, certo? Sem dúvida, reflete nesse número uma diminuição de presos provisórios, né? Porque a regra é que as pessoas presas respondam ao processo em liberdade, porque não há ainda um processo judicial em andamento, não há uma condenação, mas há uma prisão em flagrante. Então o juiz tem que analisar aí qual é a necessidade dessa prisão neste momento. Então as audiências de custódia acabam sendo benéficas, assim, importantes nesse sentido. O CNJ lançou a semente da audiência de custódia. O CNJ começa a disseminar entre os tribunais do país a real necessidade dessa aproximação do preso via audiência de custódia. Em São Paulo, nós iniciamos o projeto da audiência de custódia em fevereiro de 2015. A partir desta data, então, até agora, que estamos no mês de junho, já estamos beirando 3.064, já esse número ultrapassado, audiências realizadas. É notável, é palpável que hoje houve um incremento de liberdades provisórias para os agentes que foram presos em flagrante e apresentados para esta audiência. Diante do sistema anterior, o preso ele era apresentado tão somente 3, 4 ou 5 meses depois da data da sua prisão. Já havia uma acusação formal e o preso nessa sistemática ele é o último a ser ouvido. E diante desse prazo é possível verificar que algumas situações de própria absolvição ou de alguma concessão de alguma medida restritiva inutilizaria e deixaria sem razão alguma aquela situação de prisão provisória. Hoje, isso ganha um tempo de 24 horas para esse imediatismo, sem prejuízo de uma nova análise do outro juiz, do juiz que vai julgar, mas é um ganho substancial para o preso. Me parece que nós não temos mais volta diante dos resultados que estamos obtendo. São ganhos sociais, são ganhos de direitos, são ganhos de envergadura que nós não podemos abrir mão a partir do sucesso desta empreitada. O CNJ, com esta vida de 10 anos já, é um órgão plenamente consolidado, que já produziu um trabalho excelente. Hoje, 10 anos depois, nós temos a experiência e nós temos a expertise para a melhora do Poder Judiciário em termos de planejamento, em termos de estrutura, em termos de prognóstico para os anos subsequentes, graças a essa rica visão advinda de um colegiado composto por integrantes de diversos setores da sociedade. O CNJ dá uma visão macro, é uma oportunidade ímpar para um juiz de primeiro grau poder participar desse planejamento, aprender sobre planejamento estratégico, conhecer os quase 100 tribunais que compõem o órgão. Nós não podemos absolutamente abrir mão dessa experiência, desse órgão de controle eclético. E o ecletismo, repito, é o maior patrimônio do Poder Judiciário na perspectiva do seu órgão de controle, que é o Conselho Nacional de Justiça. Testemunhar esse processo de transformação, testemunhar o fato de que o Judiciário se abre para as críticas, para a transformação, isso é realmente uma experiência única. Eu acho que um desafio grande para ele é se posicionar em face dessa grande dificuldade do Poder Judiciário, que são os números. Então, acho que o grande desafio é justamente o CNJ se posicionar em relação a um sistema mais amplo de justiça, que não seja só
o Judiciário? Eu acho que o CNJ está absolutamente consolidado. Parece que é chegado ao momento de concentrar ou de focar melhor os trabalhos do CNJ exatamente nesta linha que deve ser a primordial, que é do planejamento estratégico da magistratura brasileira.